aqui de novo. Olha eu aqui de novo. Vamos lá. Vamos falar agora sobre os problemas ambientais do continente americano, que não é muito diferente dos problemas ambientais enfrentados em todo o planeta Terra. Então, vai ser bem prático aqui, vai ser bem rápido. Olha só. Sobre os problemas ambientais que nós podemos observar aqui em nosso continente, né, vamos iniciar aqui pela poluição atmosférica. Everton, o que é poluição atmosférica? Meu bichinho, é o seguinte: poluição atmosférica nada mais é do que a poluição do ar, tá certo? Quem vai promover essa poluição atmosférica? Nós, seres humaninhos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, quando nós estamos dirigindo nossos carros, quando você pega um ônibus, quando a indústria está produzindo aquilo que você consome, tá certo? Os grandes centros urbanos serão os responsáveis pela poluição atmosférica. São Paulo aqui no Brasil é um exemplo básico, né, desse tipo de problema que nós enfrentamos. Não só aqui no continente americano, mas em todo o mundo, tá certo? Em todo o mundo. O planeta está... Toda coisa ruim nesse período de pandemia que está acontecendo, foram feitas pesquisas, né, e fizeram um comparativo das cidades que tiveram que passar por essa diminuição, fluxo menor de pessoas, fluxo menor de carros, como a atmosfera reagiu positivamente, tá certo? Então, só um relato aqui, só para registrar durante a aula, tá certo? Mas um dos problemas que nós temos em nosso continente é a poluição atmosférica. Eu citei São Paulo, mas se você for ver a cidade do México, lá no México passa por esse tipo de problema. Buenos Aires, na Argentina, passa por esse tipo de problema. Você for lá em Nova York, você vai para enfrentar esse tipo de problema, tá certo? Então é um problema que está presente em todas as grandes metrópoles mundiais, beleza? Um outro tipo de problema que nós podemos observar aqui, já que eu falei da poluição atmosférica, vai ser a poluição das águas, né? Dos rios, dos mares, dos oceanos, do lençol freático, tá certo? E o que motiva esse tipo de poluição cada vez mais? O que motiva esse tipo de poluição cada vez mais é a concentração cada vez maior de pessoas morando em cidades, habitando os centros urbanos, tá certo? Então, a falta de saneamento básico, a falta de compromisso com as políticas públicas, né, por parte dos governantes. Então, todos esses fatores aí vão influenciar negativamente para a poluição da água, certo? Que infelizmente vem aumentando e a tendência, pelo que se observa aí, é poucas políticas voltadas para esse tipo de cuidado, infelizmente, tá bom? Uma outra observação, né? um outro tipo de desgaste, né? De problema que nós podemos observar em nosso continente é a erosão do solo, tá certo? Ou seja, na medida em que o homem vai utilizando esse solo demasiadamente, vai tirando seus nutrientes, deixando esse solo cada vez mais pobre, tá ok? Nós podemos observar que, devido às alterações climáticas em algumas áreas, dependendo da época do ano, ocorrem inundações, tá certo? Consequentemente, além dessas inundações, podem ocorrer deslizamentos de terras, tá certo? Motivados pela ocupação humana em lugares indevidos, tá bom? Nós podemos observar também outros problemas como a desertificação, que vem aumentando consideravelmente. Pouco se fala sobre isso, mas é um problema recorrente, que é o processo da desertificação, tá bom? Outro problema que nós podemos observar, né, isso aqui é para finalizar, isso aqui é para fechar, certo? É a questão do efeito estufa, tá certo? Ao contrário de que muita gente pensa, o efeito estufa, ele é responsável pela nossa sobrevivência. Nós só vivemos, certo? Só existe vida vegetal também, porque ocorre o efeito estufa. Se não fosse o efeito estufa, nós, seres humanos, talvez não vivêssemos aqui no nosso planeta, certo? Talvez até existisse vida no nosso planeta, mas a forma humana, assim como nós nos conhecemos, segundo a ciência, seria muito difícil.
O problema com o efeito estufa é o seguinte, que com a emissão de gases poluentes na atmosfera, intensificada cada vez mais, esse efeito estufa, ele cria uma barreira, tá certo? Maior, mais ampla, mais intensa, impedindo assim a volta dos raios solares ao espaço, e esse raio solar que é para voltar para o espaço volta para a Terra novamente. Aí dá essa sensação de calor, tá certo? Intensificando assim o aumento do efeito estufa, o que nós vamos entender, o que nós vamos compreender como aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que a intensificação do efeito estufa, tá certo? Então, todos esses problemas que eu falei aqui, que nós passamos, eles são recorrentes, em sua maioria, da ação humana no meio ambiente, intensificando cada vez mais o efeito estufa, que vai intensificar cada vez mais o aquecimento global e problemas tendem a surgir cada vez mais. Tranquilo? Então, valeu, espero que você tenha gostado, entendido e até a atividade, que esse assunto acabou, agora é só na atividade. Beleza? Valeu, tchau, tchau e até logo.